Olá, turma da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Cristiane falando e hoje nós teremos aula de filosofia, tá? Vamos fazer uma aula de aprofundamento, de revisão do capítulo 3 e do capítulo 4. Então, por favor, acompanhem com a apostila, tá? O que eu selecionei aqui, pessoal? Alguns assuntos extremamente relevantes, tá? Então, vamos lá. Filosofia, capítulo 3. Pensadores da Grécia Antiga. É importante ressaltar que Sócrates, Platão e Aristóteles foram os três maiores filósofos da antiguidade ocidental, tá, pessoal? Importante ressaltar. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, depois sobre Platão e Aristóteles e também os sofistas, tá? Essa questão do capítulo 3. Então vamos lá. Quem foi Sócrates? Primeiramente, ele viveu de 470 a 399 a.C. Então, é importante que a gente se localize no tempo e no espaço, tá? E quem foi ele? Ele foi um filósofo grego, nascido em Atenas e tornou-se um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Sócrates fundou o que conhecemos hoje por filosofia ocidental e também tornou-se renomado por sua contribuição no campo da ética, tá? Sócrates também achava que devemos dar mais ênfase à procura do que não sabemos do que transmitir o que se julga saber, né? Essa é uma questão atemporal, né, pessoal? Nós devemos sempre procurar o que não sabemos, né? Do que transmitir um conhecimento raso, confundir fato com opinião, tá? Então, eu sempre falo isso para vocês. É importante que vocês consigam discernir o que realmente é fato e o que é opinião. Opinião, cada um tem a sua, tá? E o que Sócrates privilegiava? A investigação permanente. Então, a questão da pesquisa, do estudo, né? Tinha o hábito de debater e dialogar com as pessoas de sua cidade, tá? Isso ele fazia em qualquer lugar, pessoal. Na praça, na rua, no campo, debaixo de uma árvore, qualquer lugar era lugar para Sócrates difundir suas ideias, ensinar, dialogar, argumentar, tá? E suas ideias? Suas ideias se espalhavam pela cidade e ele ganhava mais e mais discípulos, ou seja, alunos, né? Então começou a ter vários inimigos que discordavam de um homem que ensinava de graça. Logicamente, o inimigo do bom é o melhor, né? Se uma pessoa muito inteligente começa a divulgar suas ideias, ela começa a incomodar os líderes, né, os governantes. Bom, e o que colocou Sócrates em destaque? Foi o seu método e não tanto as suas doutrinas, tá? Sócrates baseava-se em quê? Na argumentação, insistindo que só se descobre a verdade pelo uso da razão. Então, palavras-chave, pessoal, características de Sócrates, né? Ele gostava de argumentar, ele valorizava a razão. O seu legado, sua herança, reside na convicção inabalável de que mesmo as questões de compreensão mais difícil admitem uma análise racional, tá? Então, esse é um posicionamento que é válido até hoje, né? Quando temos uma questão, uma resolução ali, uma questão difícil de resolver, primeiramente nós temos que analisar a questão como um todo, depois dividi-las por partes, né? E ir analisando racionalmente, né? Com calma, com a razão, com a lógica, tá? E aí chega a ser um raciocínio satisfatório, tá bom? Bom, nós temos também aqui na questão do capítulo 3, a questão dos filósofos sofistas, tá? Primeiramente, vamos recapitular o significado da palavra sofisma. Significa um pensamento ou retórica. O que é retórica, pessoal? Só recapitulando, a arte da palavra, que procura induzir ao erro, apresentada com aparente lógica e sentido, mas com fundamentos contraditórios e com a intenção de enganar. Bom, em sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como o quê? Como uma mentira, um ato de má-fé, né? Aproveitando-se da ignorância dos outros, tá? E o que faziam os filósofos sofistas? Eles viajavam pelas cidades, onde discursavam em público, ensinavam suas artes como a retórica em troca de pagamento. Pessoal, está errado cobrar
por uma aula? Não, não está errado, eles tinham que sobreviver, correto? Mas o que é errado aí na questão dos sofistas é que eles usavam a má fé, né? Eles não transmitiam um conhecimento verdadeiro. Eles estavam mais preocupados com o lucro do que com a educação, correto? E qual eram os consumidores, né, desse produto, né, que é a arte da retórica, a arte da palavra? Qual eram as pessoas mais interessadas nesse produto, entre aspas? Os políticos daquela temporalidade. Por quê? Porque eles precisavam falar bem, eles precisavam convencer o povo, né? E os sofistas ensinavam isso, né? A arte do convencimento, da persuasão, ok? E aí, qual a diferença entre os Sócrates e os sofistas? Vamos analisar aqui. Bom, no caso de Sócrates, Sócrates não recebia pagamento por suas aulas, diferentemente dos sofistas. A pobreza de Sócrates era prova de que ele não era um sofista. Para os sofistas, tudo deveria ser avaliado segundo os interesses do homem e de forma como este vê a realidade social. Então, aqui, como eu já falei anteriormente, não está em voga, em julgamento, a questão da cobrança da aula ou não a cobrança da aula. Sócrates estava certo, errado? Pessoal, isso não é o caso. O caso é que Sócrates transmitia um conhecimento verdadeiro e os sofistas não, né? Vendiam a arte da palavra, né? A arte da retórica, mas sem um fundamento verdadeiro, não vendiam um conhecimento verdadeiro, ok? Então vamos lá. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre Platão, tá? Ele foi um filósofo grego, aluno de Sócrates e professor de Aristóteles. Platão escreveu sua obra em forma de diálogos. Sua filosofia é baseada na teoria de que o mundo que percebemos com os nossos sentidos é um mundo ilusório, confuso, tá? E o mundo espiritual é o que? É um mundo mais elevado, né? Quando Sócrates foi condenado à morte, Platão desiludiu-se tanto com a política que se dedicou inteiramente à filosofia. Platão escreveu vários diálogos, onde a figura principal é Sócrates, e com isso podemos conhecer melhor a obra de Sócrates, tá? Os primeiros diálogos de Platão se ocupam da ética, né? E Platão adotou o lema de Sócrates: o sábio é virtuoso, né? Por quê? Porque ele pratica a ética, né? Claro como água. Bom, ainda falando de Platão, ele dizia o seguinte: para não negar a realidade dos objetos conhecidos pela sensação, né, pelos sentidos, Platão, recorre ao conceito de mimese, uma palavra grega que pode ser traduzida como cópia ou imitação. Desse modo, para Platão, existiria um mundo superior onde habitariam as formas ou ideias que seriam perfeitas, imutáveis e eternas. Os objetos do mundo material, por sua vez, seriam imitações, cópias imperfeitas das ideias. Com essa solução, Platão estabelecia diferentes graus da realidade. As puras ideias seriam a realidade em seu grau máximo, enquanto as coisas materiais na qualidade de cópias seriam mais reais, quanto mais participassem da vida modelo. Temos o exemplo da alegoria da caverna, né, de Platão, que é onde ele explica de maneira figurativa a relação entre as ideias e as coisas. Então, esse mundo de Platão, para Platão existiam dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo material, tá, pessoal? Então, nessa alegoria de Platão, ele fala como as pessoas que viviam na caverna enxergavam a vida. E a partir do momento que essas pessoas saem da caverna, elas enxergam a vida de outra forma, tá? Bom, agora nós vamos falar sobre Aristóteles, tá? Ele foi um filósofo grego, aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande, o Conquistador. Aristóteles falava e escrevia com igual autoridade sobre diversos assuntos: medicina, poesia, psicologia, entre outros. Aristóteles ensinou a pensar com clareza. Aí vocês vão me perguntar: nossa, mas ele fez várias faculdades. Pessoal, lembrando que naquela época não existia universidade, tá bom? Então, como ele se debruçava nos assuntos, se dedicava, ele ficava horas e horas, dias e dias estudando, na verdade ele se tornou um autodidata, ele era um grande pesquisador, ok? E uma pessoa extremamente dedicada, tá? Bom, Aristóteles afirmava que as coisas, mesmo sendo particulares, possuem uma essência que é universal,
tá, pessoal? Prestem atenção nisso. Enquanto os seres humanos nascem, crescem, envelhecem e morrem, a humanidade é comum a todos, permanece sempre a mesma, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a vida, ela é particular, cada um tem sua vida, né? Mas o que é universal a todos? A certeza da morte, tá? Então, isso é um exemplo do que é particular e do que é universal, tá bom? Para Aristóteles, alcançar a realidade mais profunda, né, significava o quê? Conhecer a essência, aquilo que permanece diante das mudanças. Vamos dar um exemplo do caráter, tá? Mesmo que o indivíduo esteja passando por extremas dificuldades financeiras, ele não vai fazer o que é errado quando ele tem caráter, formação de caráter, tá? Quando tem um indivíduo que passa por extremas dificuldades financeiras e ele vai ali e comete um ato ilícito, né? Tem uma atitude errada, né? Ele tem o quê? Uma falta de caráter, uma falha de caráter, tá? Então, isso aí, pessoal, não é para eu dar resposta pronta, não. Para vocês pensarem, né? Analisarem, pensarem e tirarem suas próprias conclusões, né? O que é universal, o que é particular, o que é a essência que permanece diante das mudanças, né? Se eu tenho formação de caráter forte, mesmo diante das mudanças, porque todas as mudanças trazem dificuldades, a minha essência, que é o meu caráter, vai continuar o mesmo, tá bom? Essas essências, longe de habitarem um mundo superior e separado do nosso, estariam nas próprias coisas, seriam imanentes a elas, de acordo com o pensamento de Aristóteles. Beleza, pessoal? Bom, chegando aqui, né, na recapitulação, no aprofundamento do capítulo 4, nosso tema é a filosofia no Império Romano. Então, vamos lá. Dentro aqui da questão do Império Romano, nós podemos enfatizar, né, aqui no texto mesmo, está bem explicadinho, que os romanos não criaram nenhuma corrente filosófica nova, ok? Grifem aí. A filosofia no Império Romano dedicou-se ao quê? À moral e aos valores éticos, né? Enquanto o povo romano se apegava aos mistérios da religião, né, à adoção de deuses, ao misticismo, os homens cultos se voltaram para o quê? Para a filosofia, né, para a razão, ok? Com questão relacionada ainda à filosofia romana. A filosofia romana não foi tão qualificada quanto a filosofia grega. Foi influenciada pelo estoicismo e pelo epicurismo. Vamos entender um pouquinho, vamos recapitular aqui, porque vocês já entendem, né? Essa matéria já foi dada. A questão do conceito de ceticismo, epicurismo e estoicismo, tá? Vamos lá. Cético é uma corrente de pensamento, é uma atitude de questionamento diante dos fatos e das crenças. Uma pessoa que é descrente duvida de algo, questiona as verdades impostas. Esse tipo de gente questiona tudo e não acredita em nada, tá? Para tudo eles querem resposta. Então, tudo que é imposto para essa pessoa, ela fala, eu não acredito. Mas não é verdade. Então, é uma pessoa cética, é uma pessoa descrente, tá? Ela questiona e muitas vezes não tem argumentação para dizer que aquilo não existe. Ela simplesmente diz que não existe e pronto. É o cético, né? Muitas vezes essas pessoas chegam a ser um pouco chatas, né? Mas existem muitas pessoas assim, tá? Conheço muitas, né? Não acredito. Por quê? Mas também não tem argumento para dizer por que não acredita, né? É muito complexo, ok? Bom, tem a questão do epicurismo, né? Os pensadores e seguidores do pensador Epicuro, que foi um filósofo grego, defendiam que a conduta excelente gerava o bem e o corpo não sofreria para chegar ao prazer. Entender que prazeres e desejos devem ser equilibrados e terem limites, tá? Então, o epicurismo, ele pensava no bem-estar do ser humano, né? Aquela velha máxima, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Isso aí, pessoal, é clichê, mas funciona super, né? Temos vários exemplos aí de todo o excesso que faz mal ao corpo, né? De tudo que a gente ingere, que a gente bebe, se for em excesso, faz mal. Até se a gente pensar assim, eu vou tomar uma vitamina, eu vou beber bastante água, né? Até a água em excesso pode fazer mal. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Vou beber 10 litros de água por dia. Não, gente, vai fazer mal. O certo é o quê?
4 litros, 3 litros, tá? Nosso corpo tem que ter manutenção, tem que ter cuidado, porque se a gente não cuida do corpo, né, a gente vai padecer, né? É o corpo que carrega a gente, tá? Então a questão aqui do epicurismo fala exatamente sobre isso, a questão de você ser um ser equilibrado, para você ter limite para tudo, tá bom? Bom, a questão do estoicismo, né? Praticar a ética, eliminar as paixões e aceitar o destino são marcas fundamentais do homem, do estoico, daquele que pratica o estoicismo, né? E quais são as principais características do estoicismo? Virtude, ética e negação das paixões. E valorizar também a cultura, a educação, o conhecimento, né? Então, o estoicismo exerceu uma profunda influência na ética cristã, tá? Então, podemos observar que a ética, ela está presente em todos os aspectos da filosofia, né, pessoal? Seja ela greco-romana, seja ela cristã, tá? E aí nós temos aqui, ó, 3 elementos fundamentais aqui, pessoal, da filosofia romana, tá? Nós temos a koiné, grifem aí, né, que é o principal elemento da filosofia romana, que realiza a fusão, né, de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, tá? Então é o elemento agregador, tá, da filosofia romana. A filosofia romana é dividida em 2 períodos, perdão, pessoal, o cosmológico e o antropológico. Prestem atenção. Cosmológico ou cosmologia é a parte da filosofia que estuda o quê? A estrutura, a evolução e composição do universo, através de explicações racionais, diferentemente da mitologia, né? Se você for procurar uma explicação sobre o universo lá na mitologia, existe uma explicação mitológica através de personagens sobrenaturais, ok? Então, a cosmologia, ela tem a explicação do universo, ela utiliza, né, a racionalidade para explicar as transformações, a evolução, a estrutura e a composição do universo, ok? Nós temos também a questão do período antropológico, né? Nesse período a filosofia se volta para o homem e suas relações. Então o homem passa a ser a figura central, ok? Passa a ser o objeto, entre aspas, né, de estudo da filosofia, tá? Todas as suas ações, seus comportamentos, seus pensamentos, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, tá? E peço a vocês que façam o seguinte, qual é a dica, né, pessoal, para fazerem uma boa prova? Estudem a apostila e assistam a videoaula na íntegra. Com certeza vocês farão uma excelente prova, tá bom? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.